Olá, meus queridos e prezados irmãos, meus amigos, muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Que Deus continue os abençoando grandemente e poderosamente, juntamente com toda a sua família, ok? Estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD, AD, Assembleia de Deus, lição Adultos. Estamos na quarta lição do quarto trimestre, ok? E nesta oportunidade nós veremos a lição Perseverando na Fé, certo? Nosso textuário diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Lucas 18, 7. E a verdade prática, quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus, ok? Nosso texto bíblico em classe, certo? A leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8, certo? Lucas 18, de 1 a 8. E aí vamos fazer essa leitura como de costume. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a parábola é sobre o dever de orar sempre. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o justo juiz, o injusto juiz, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Para pensar, ok? Então estamos diante de uma parábola importantíssima, e como a própria introdução da parábola diz, antes de Jesus entrar na parábola, o texto nos diz: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, certo? Nós realmente precisamos ter uma vida de oração, uma vida diária de oração, uma vida constante de oração. Então esta é uma parábola que trata sobre oração, sobre persistência na oração, certo? Sobre a persistência na busca de Deus. Fala-nos também, ou também nos ensina, que aquele que cuida de nós é o justo juiz, e é ele que tem
as soluções para os nossos problemas, para os nossos dilemas, ou seja, também nossos trilemas. Então, ensina-nos que existe somente um a quem nós devemos nos dirigir em nossas preces, em nossas orações. E esse é o Deus Criador dos céus e da terra, que é o justo juiz de todos nós, de toda a humanidade, especialmente daqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, será que vai encontrar você como uma pessoa de fé? Pense nisso. Introdução da nossa lição nos diz o seguinte: a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Ok? A perseverança na fé, a perseverança na oração, a perseverança na comunhão. Que a nossa fé, esta fé evangélica, engloba tudo isso. Oração, comunhão, pregação, dedicação aos serviços do Senhor, as obras sagradas, dedicação ao Deus eterno, entrega total, renúncia total das coisas que não agradam a Deus. Essa é a nossa fé evangélica, e cujo alvo é os céus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Este é o nosso alvo, certo? Então, como cristão, devemos rejeitar todas as coisas que não condizem com a palavra de Deus, que não agradam a Deus, certo? Não devemos praticá-las nem apoiá-las, ok? Então, a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, certo? Muitíssimo importante. Não só nos dias de hoje, como nos dias anteriores, sempre foi importante. Deus sempre quer o melhor de cada um de nós e quer nossa especial atenção, certo? E quer nossa consagração total, espírito, alma e corpo. Sobretudo quando acompanhada de oração, pois esta também é de suma importância, vista ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus, certo? E oração nem sempre é petição. Muito embora nosso texto fale sobre uma determinada petição para se livrar de um problema, uma pendência que a viúva tinha com alguém e que não era resolvida, então ela solicita ao juiz para que resolva esse problema, certo? Mas nem sempre essa oração, que é a comunicação com Deus, ela é feita somente de petições, certo? Muito embora as petições sejam necessárias, e o próprio Deus, o próprio Cristo nos aconselha, em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: batei, buscai, pedi, batei, buscar, certo? Pedir, bater e buscar, certo? Nos ensina a pedir, e com insistência. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, certo? E jamais desanimar. Mas oração significa também comunhão com Deus, significa momento de louvor, a sós com Deus, momento de comunhão, de consagração, de ações de graças ao Senhor.
Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente em tempo de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. Essa parábola é conhecida também como a parábola da viúva persistente. No caso aqui, os títulos foram colocados muito tempo depois. Certo? Existem algumas versões que o título dessa parábola é apenas Parábola da Viúva, certo? Da viúva. Algumas traz parábola do juiz iníquo. E outras parábola da viúva persistente. Ok? Isso porque os títulos foram colocados depois pelos estudiosos, certo? Por analisar, ao ler e analisar o contexto, então tiveram os mais diferentes entendimentos, certo? Que não é um problema, o que de maneira nenhuma tira o mérito da palavra de Deus, da palavra de Cristo, certo? Não torna a Bíblia um livro falso por causa disso, por causa dessas interpretações a respeito dos títulos que alguns tiveram, certo? Vamos ver aqui. Nós temos aqui uma versão que traz parábola do juiz iníquo, certo? E as versões que traz parábola do juiz iníquo é o que segue a Vulgata Latina do terceiro século depois de Cristo, quarto século mais ou menos, foi feita por Jerônimo, e é ela que traz essa, não sei se dá para ver aí, aqui. Então as versões estão seguindo essa versão, que é parábola do juiz iníquo, Iudices iniqui. Porque assim eles entenderam que o camarada da parábola, o próprio juiz disse que ele não temia a Deus. Logo, quem não teme a Deus é considerado um iníquo, certo? Mas aqui eu tenho uma versão inglesa, essa versão aqui, Study Bible, ESV ou ESV, que é English Standard Version, certo? Versão no inglês standard ou padrão, certo? Que traz a parábola da viúva persistente. The parable of the Protestant widow, ok? Que é a sua versão aqui em inglês, certo? Que é a parábola da viúva persistente. Ok?
também condiz com o texto, porque é uma viúva que insiste para que seu pedido seja atendido, certo? Então, são títulos diferentes, mas que de maneira nenhuma tira o mérito da palavra de Deus, certo? De maneira nenhuma. Então, alguns, ao lerem a parábola, tiveram os mais diversos entendimentos. Poderia também ser a parábola sobre a oração persistente, ou parábola sobre a persistência na oração, certo? Porque é disso que trata a parábola, sobre essa persistência, certo? Esse título, parábola do juiz iníquo, vai contrastar com Deus, que é um juiz que não é iníquo, que não é tal qual o juiz da parábola, certo? Faz-se então esse contraste. Então focaliza-se mais em Deus, certo? No nosso Deus eterno, vivo e poderoso. Enquanto que traz o título a respeito da viúva, focalizar mais nos crentes, nos cristãos, nos fiéis, naqueles que procuram Deus, mostrando que devem ser persistentes, certo? E mostrando a quem nós devemos procurar como juiz para resolver nossas causas, que é o Senhor, o Deus eterno, vivo e todo-poderoso, certo? Ok? Então, vamos apagar aqui. Vamos continuar. Interpretando a parábola do juiz iníquo, uma parábola difícil. Logo de cara temos aqui uma parábola difícil, certo? No subtópico 1 do tópico 1. E diz que muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis, certo? De fato, o modo como algumas bíblias a intitulam, ou seja, quando a epígrafe editorial consta por parábola do juiz iníquo, certo? Então alguns acham dificuldade. Como comparar Deus com um indivíduo desse que nem temia Deus, certo? E nem tampouco era favorável aos homens, certo? Então, como é que nós poderíamos então fazer uma interpretação, certo? Observando esse título da parábola como juiz iníquo. Então, alguns acham serem que é difícil por causa disso, quando se vê por esse lado, essa questão aí do juiz iníquo e essa comparação com Deus. Mas, na verdade, é uma comparação que contrastante, que nós vemos mesmo no corpo da parábola, certo? Logo é feito o contraste entre Deus, o juiz de toda a terra, e o juiz que atendeu ao caso da viúva, devido às suas muitas idas e vindas à sua presença, para que eles atendessem o seu problema, atendesse a sua pessoa e solucionasse o seu problema, certo? A parábola do juiz iníquo tem levado muitos a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Então, eu não vejo nenhum problema, já que a própria parábola ela contrasta, certo? A pessoa de Deus com a pessoa do juiz, que é apresentado nesta parábola, que é um dos personagens dessa parábola, certo? Então, existe de cara logo o contraste, certo? A contrastação
que nós vemos, certo? E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para acolher, ainda que nós achemos que Deus nos atende tarde, que Deus nos demora para atender, certo? Porque não é essa a visão que nós temos, o pensamento que nós temos, que muitas vezes nós clamamos e a resposta demora em chegar. Às vezes pensamos em desistir. Hein? Então, esse é o caso e essa situação, certo? Ainda, certo? Ainda que tardio para com eles, mas esse tardio tem a ver com o próprio ser humano, o próprio crente, o próprio fiel, o próprio seguidor de Cristo, certo? O próprio Filho de Deus, que acha que a resposta é tardia, que o atendimento é demorado, que nós somos muito apressados e agoniados, certo? Queremos que a resposta seja agora, mas somente Deus sabe o momento certo de atender a cada um de nós. Mesmo porque Deus não está limitado ao tempo como nós seres humanos. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste, certo? No caso do personagem do juiz de Deus, é um contraste, ok? Muito embora essa interpretação aqui, dada na própria parábola de demora, seja semelhante, certo? Sendo que no nosso caso, em relação a Deus, é porque nós mesmos que achamos que está demorado, que é demorado. Mas Deus sabe o momento certo de atender, de responder a cada um, certo? Ele não demora, não se atrasa, certo? Chega sempre no momento certo e adequado, ok? Quando Deus se atrasa, pode ter certeza que Ele chega na hora certa, ok? Vamos ver aqui, mas no tópico 1, alguma palavra aqui no tópico 1, conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar perseverança e se faz acompanhar de um chamado de discernimento, certo? Perseverança é o que também está aqui implícito aqui no texto da parábola explícita, certo? Porque ela, a viúva, perseverou até ser atendida, ok? 3 afirmações de defesa graciosas que Deus faz aos seus e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé. Quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus, certo? É o 8º versículo. Digo-vos que depressa lhes fará juízo. Você está entendendo? Depressa. Anteriormente, falou em tardio, ainda que tardio para com eles, porque nós que achamos que é tarde. Mas logo Jesus diz que Deus atende depressa, certo? Deus atende depressa. Então, fique tranquilo, pois a sua resposta está chegando, em nome de Jesus. Subtópico 2. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto. Tudo indica que na estrutura jurídica existiam 2 sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico, certo? Essa é a interpretação cultural,
falando um pouco da cultura daquela época. Por isso é estudioso que entende que o magistrado da parábola era um juiz gentil. A Mishnah declara que deveriam definir a sentença nos casos que envolvessem propriedade. Então, nos casos em que deveriam envolver propriedade, então é declarado aqui na Mishnah que seria esse corpo de 3 juízes que deveriam definir a sentença. E ele diz que quem registra isto é a Mishnah, certo? A Mishnah era uma forma primitiva da lei ou tradição oral judaica, que foi gradualmente compilada na forma escrita entre o século 2 AC, 2 a.C., que essa forma foi compilada, certo? A forma oral, aquilo que era passado oralmente, boca a boca, de boca a ouvido, certo? Seria o mais apropriado dizer, oralmente, de boca a ouvido. Essa Torá oral tornou-se conhecida como a cerca ou a cobertura, em hebraico, Jeder, em torno da lei escrita. Certo? Não era a lei escrita, mas uma interpretação da lei dos livros do Pentateuco que eram passados oralmente, mas que com o passar do tempo foi compilada, foi transformada num volume, num livro no século II AC até o século II DC, até o século II depois de Cristo, ou seja, cerca de mais ou menos 400 anos. Então essa era a Mishnah, era uma coleção codificada da Torá oral, certo? A Torá escrita e a Torá oral, que era uma interpretação, certo? Que era passada oralmente dos livros bíblicos do Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio e mais alguns materiais canônicos, certo? Então esta era a Mishnah que se refere aqui o nosso comentarista, e diz que essa Mishnah ela falava a respeito desses juízes que defendiam estas causas, certo? Causas envolvendo propriedade. E agora ele fala de Flávio Joséfo, que Flávio Joséfo fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. Flávio Joséfo é o autor desta obra, História dos Hebreus, que está aqui para nós como história dos Hebreus, de Abraão, a queda de Jerusalém, obra completa, esta aqui, certo? Fiz aqui esses, ok? Então, história dos Hebreus de Flávio Joséfo. Quem foi o Flávio Joséfo? Foi um judeu, para quem não sabe. E por que esse nome é romano? Inicialmente ele lutou contra os romanos, mas logo passou para o lado dos romanos. Então Flávio Joséfo não é muito bem visto por seus compatriotas, pois é considerado um traidor, certo? Ele passou para o lado dos romanos e foi apadrinhado por os destruidores do templo, os destruidores de Jerusalém, certo? Ele foi apadrinhado por esses camaradas, Vespasiano, certo? Vespasiano
Imperador Vespasiano. Imperador Vespasiano o imperador da época da destruição do templo, quem destruiu, cercou Jerusalém e destruiu principalmente o templo, foi o general Tito, certo? Que era filho de Vespasiano, certo? De Vespasiano, ok? Mas, como Flávio José já tinha se rendido aos romanos, já tinha se rendido e passado para o lado deles, certo? Se ele também não tivesse feito isso, ele teria sido morto, possivelmente por seus compatriotas, já que ele estava com cerca de 40 soldados que lutavam com o exército romano, certo? Acho que na Galileia, e foram cercados, e para não serem mortos pelos gentios, pelos ímpios, pelos impuros, então eles decidiram se suicidar. Então os camaradas começaram a se suicidar, mas quando chegou no final, sobrando ele e mais uns dois, então eles, em vez de prosseguir com a alta execução, alta imolação, então ele desistiu e se entregou aos romanos, e por isso é visto como traidor do seu povo, certo? Acontece que o nome de Vespasiano é Flávio, certo? Flávio Vespasiano. E o nome do general era Tito, certo? O nome original de Flávio Joséfo é Iosef ben Matiahu. Yosef ben Matiahu. José, filho de Mateus ou Matias, certo? Então, quando ele se entrega aos romanos e adquire cidadania romana, ele passa agora a chamar-se Tito Flávio Joséfo, ok? Sendo Tito Flávio aqui o nome dos seus padrinhos, Tito do general e Flávio do imperador. Tito acabou tornando-se general e ele ficou com o seu nome aqui hebreu, Joséfo, certo? Então o nome dele em latim é Titus Flavius Joséfos, Iosefos, Zé, ok? Então esse é o camarada que acabou tornando-se romano, certo? Até a sua morte. Dizem que morreu cerca do ano 100, seu nascimento é 34 ou 35 depois de Cristo, certo? Então, sua obra é recomendável ou recomendada, certo? Pois foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém e do templo, especialmente de Jerusalém, certo? E ele fala na sua obra, segundo o autor aqui, tenho que dizer para vocês que eu ainda não li essa obra,
toda. Dei apenas uma olhada, eu tenho como um livro de pesquisa, não como um livro de estudo, para pregar assim, ler de capa a capa. E segundo o comentarista, ele que fala dos tribunais com até 7 juízes na Galiléia. E a parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente. A parábola fala apenas de um juiz, certo? Eu creio que porque a parábola está focando apenas no juiz e na viúva e na pendência que a viúva tinha. Então não poderia aqui ser o caso de mostrar vários e vários juízes ou também seus assessores, porque provavelmente, na minha opinião, teria, que não, eu acho que não é próprio de Deus, das leis de Deus, do caráter de Deus, que uma pessoa governe sozinho de forma autoritária, seja em qualquer setor, em qualquer área, ok? Seja governante, seja juiz, Deus sempre veio ao caso de Moisés, ordenou a consagração, a unção de auxiliares para ajudá-los, certo? E está aí a origem dos juízes, dos assessores, dos ajudantes, dos auxiliares, certo? Porque uma pessoa só não pode governar, porque senão causa muitos estragos irreparáveis. O poder humano tem que ser dividido, o governo humano tem que ser dividido, certo? Para que as coisas funcionem melhor, certo? Então, na verdade, para entendermos melhor a parábola, é importante o conhecimento do sistema jurídico, certo? É preciso entender a situação que está sendo tratada ali, o que está sendo envolvido, o escopo, de toda aquela situação, certo? Uma pessoa que clama por socorro, alguém que pode resolver, e é atendida ou não atendida, certo? A persistência dessa pessoa em procurar ajuda, em procurar auxílio àquele que pode atender, que pode resolver a situação, certo? Então, eu acho que a questão principal, fundamental, é justamente essa, certo? O que vem nos ensinar o seguinte: todo ser humano tem pendência, todo ser humano tem questões, todo ser humano tem problemas a serem resolvidos, todo ser humano tem uma causa, certo? Mas existe sempre alguém que pode dar uma solução, certo? Seja no âmbito humano, físico, como no espiritual. No âmbito espiritual, quem pode resolver é Deus. Como também Deus pode resolver as nossas causas físicas ou materiais, certo? Ok? Então a questão fundamental toda é essa: a quem devemos procurar no momento de aflição, quando precisamos de ajuda, de auxílio, de socorro? A quem devemos procurar? Ok? Se você precisa de carne, você não vai ao padeiro e vice-versa. Ok? Então a questão toda é essa. Nos ensina a quem nós devemos procurar realmente no momento de necessidade. E qual é a necessidade? E para nós cristãos, graças a Deus, nós temos um Deus que pode resolver toda e qualquer situação, ok? E está sempre pronto para nos ajudar naquilo que for necessário, já que Ele é o juiz de toda a terra, é o Deus de toda a terra, Ele é o Criador e é Senhor.
A viúva, subtópico 3, as viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Certo? Aqui temos uma referência de Gênesis 38, versículo 14, certo? Gênesis 38, 14. Gênesis 38, 14, que fala sobre uma questão interessante de uma senhora. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timná. Aqui temos aqui o caso de Judá e Tamar, certo? Essa Tamar que foi casada com um filho de Judá, e ele morreu, não deixou descendência. Então, pela lei, deveria um irmão assumir a responsabilidade, certo? E aconteceu que passou-se dias e anos e nada aconteceu. Então essa mulher se disfarçou, tirou a roupa da sua viuvez, como diz a palavra. Essa é uma época na sociedade, diga-se de passagem, existe ainda hoje no mundo, em que as roupas caracterizavam as pessoas, marcavam, diziam de que classe era a pessoa, certo? Você sabia a classe da pessoa olhando para as roupas. Então, um indivíduo da classe baixa não poderia se vestir pomposamente como um rei. Isso seria até uma afronta. Mesmo que o indivíduo fosse rico, não deveria chegar a tal desatina. E no mundo antigo sempre foi assim. Ainda existem locais no mundo hoje que existem essa tendência, essa tradição, certo? E diz a palavra de Deus que ela tirou a roupa da sua viuvez, certo? Diga-se de passagem que não só a roupa, mas até penteado é diferente. Existem lugares hoje onde penteado da mulher casada é diferente da mulher solteira, certo? E diz que ela colocou um véu, disfarçou-se e ficou na beira da estrada, e acontece que o véu aqui era símbolo de prostitutas, certo? E no caso, prostitutas aqui cultuais, certo? Que na terra de Canaã era comum, nos rituais de adoração às suas divindades, ter essas prostitutas cultuais com as quais os homens se envolviam, certo? Então, a questão da viuvez era muito complicada, certo? No Antigo Oriente, no mundo antigo, já que não existia a Previdência Social, não existia o INSS, certo? Não existia a pensão, certo? E muitas vezes as viúvas eram mal vistas, então havia também, porque também havia a tradição que os homens deveriam casar de preferência com mulheres virgens, certo? E aqui não se trata inteiramente de uma viúva que era velha ou idosa, como acontece muito nos nossos dias, como são as viúvas que são na maioria pessoas já de idade. As mulheres casavam muito cedo e poderia ficar viúva logo, entra em sua mocidade, em sua juventude, ficariam viúva, mas não eram mais virgens também, por isso eram mal vistas, certo? Não eram bem vistas, então ela poderia voltar para a casa dos seus pais, ou de certa forma poderia até ficar na sua casa se tivesse filho, mas ficava isolada para o resto da vida, ok? Não era como nos dias de hoje, como existe os benefícios, principalmente, que são deixados pelo marido, certo? E não existe uma roupa que caracterize, que marque
uma viúva, por exemplo. Diga-se de passar que nem uns lutos hoje estão se cumprindo. Então a maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecesse na família do falecido, acabava na condição inferior, ou se retornasse para sua família de origem. O dinheiro do dote era repassado em negociação do seu casamento. O dinheiro do dote repassado na negociação do seu casamento teria que ser devolvido, certo? Mas poderia acontecer dela ficar viúva e ter filhos já em condições de assumir. E aí, nesse caso, seria menos mal, muito embora não tivesse a mesma liberdade de anteriormente, pois deveria usar os seus trajes de viúva pelo resto da vida, certo? E dessa forma as viúvas em geral ficavam em situação bastante miserável, certo? Então era uma situação triste. Então não era fácil aqui a situação dessa viúva, certo? Se o marido morresse, deixasse dívida e ela tivesse filho, os filhos seriam levados como escravos em muitas e muitas situações. Isto era tradição, era lei no mundo antigo, ok? Ficavam praticamente à mercê de pessoas mais poderosas, de mais posses do que elas, tornando-se algumas vezes escravas, certo? Pedindo, mendigando para sobreviver, ok? Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amparo social, que nem existia, certo? Não existia. Não é como os dias atuais, ok? Subtópico 4, caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade, certo? O caso e a perseverança. Não se sabe com certeza qual era essa demanda, mas o que o texto nos indica é que ela foi persistente. Ou seja, lutou até o fim, até obter uma audiência com o juiz e o seu caso ser resolvido, certo? E o seu caso resolvido. Imagine uma mulher nesse contexto sair sozinha para conversar com um homem, certo? Era algo também impensável na época. E muito mais que ela era viúva, certo? Não poderia ficar por aí se expondo, mas ela lutou até o fim. Isso nos mostra que nós devemos ser perseverantes, certo? Em nossas ações, devemos ser perseverantes em nossas orações, em nossa busca ao Deus eterno, vivo e todo poderoso. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, certo? Uma disposição muito grande. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodada, isto é, molestado pela mulher importuna, que é uma outra coisa que deve contrastar com relação a Deus como nosso juiz. Deus não nos cede para não ser molestado, certo? Jamais ele vai fazer isso. Ele atende no momento dele, na hora dele, se ele vê que é bom para nós e para nosso próximo, ok? Nenhum pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra, pedindo peixe lhe dará uma cobra, certo? Mesmo depois de muitas insistências, o pai, digamos, fica chateado e, em vez de conceder o que o filho pediu, concede algo totalmente ao contrário do que pediu. Com Deus, eu tenho certeza que não é assim. E ele atende
no momento certo, na hora certa, no seu momento, no seu tempo e não no nosso. Portanto, também fica aí esta informação, certo? Então, vamos dar prosseguimento, senão vai ficar muito longo esse negócio aqui. A bondade de um Deus justo. Tópico 2, Deus é bom. Subtópico 1 do tópico 2, não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus, certo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Você é escolhido, você tem certeza que é escolhido, então fique calmo, fique tranquilo, porque Deus vai fazer justiça, certo? Com a sua causa, a respeito da sua causa, dessa sua pendência, mas você tem que ser escolhido, que clamam ele dia e noite. Não existe dia e noite para Deus, certo? Mas dia e noite em relação a nós, em relação ao nosso mundo, ou seja, clamar constantemente, ininterruptamente, certo? Orai sem cessar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ok? Orai sem cessar. Ok? Orai sem cessar. Deixe-me conferir o texto. Eu temo que esse vídeo vai ficar muito longo. Deixe-me conferir o texto, por favor. Tessalonicenses 5. É a segunda Tessalonicenses, ok? Vamos ver se está certo ou está errado. Vamos ver, 5:17, orai sem cessar, é 5:17, certo? Erramos por um ponto, ok? Orai sem cessar, e como é que se ora sem cessar? A gente não vai dormir não? Vai manter sempre vigilante com a mente ligada em Deus, ou acordado ou dormindo. Isto prova que a oração não é somente expressão em palavras, principalmente alta, certo? De maneira estridente, retumbante, como voz de trovão, como alguns costumam orar, certo? Pode ser mental, pode ser essa disposição de estar ligado sempre em Deus, o nosso espírito, certo? Nós conseguimos isso através do nosso espírito, certo? Porque orar sem cessar, orar ininterruptamente, 24 horas por dia. Então, dia e noite, como diz o nosso texto. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que se nós, pois sendo maus, sabemos dar boas coisas ao nosso Filho, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11, ok? É o que diz em Mateus 7,7, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Persistência. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, certo? Nós desistimos facilmente, certo? Nós desistimos muito facilmente. Precisamos ser persistente, ok? Precisamos ser persistente, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Persistência até o fim. Persistência até o fim, até a volta de Cristo. Resistir até o sangue, certo? Como diz o texto de Hebreus, vós não resististes até ao sangue. Ou seja, no momento mais intenso, mais perigoso, certo? E que poderia até ocorrer a morte, desistiu, certo? Negou a fé, ou negou a raça de crente, a raça de cristão, certo? Pois nós somos cidadãos dos céus. Eu sou cidadão do céu diferente do cidadão
terreno, ok? Devemos ser persistentes todos os dias de nossa vida, certo? Ao levantar, ao deitar, certo? É isso que Deus quer de nós, de todos nós. Sobre o tópico 2, Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que Ele é justo. Claro que Deus é justo, certo? Deus é muito mais do que justo, certo? A palavra justo até não pode definir certamente a sua justiça de maneira sublime, porque Deus é muito mais do que isso, é muito mais do que o que possamos imaginar, e não há nenhuma palavra certa para definir a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, ok? O juiz de nossa parábola é iníquo, injusto, certo? Deus, a quem servimos por outro lado, é justo. O próprio juiz, no contexto da parábola, ele diz que não teme a Deus nem respeita os homens, ou seja, um camarada extremamente arrogante. Ele não diz que é ateu, ele não diz que Deus não existe, mas que ele não teme a Deus. Se Deus existe, mas eu não temo, certo? Eu não tenho como me preocupar com Deus nem com sua existência, certo? Ele pode existir ou não, mas o juiz sou eu, então sou eu quem decido. Então existem muitas pessoas assim nesse mundo, certo? Quer que eu conte um segredo? Principalmente esse pessoal da jurisprudência, da alta jurisprudência. Principalmente no Brasil, os juízes do Superior Tribunal consideram-se a si mesmos como Deus, aqueles que podem decidir tudo, certo? E ficarem impunes, ok? É verdade, é isso que acontece, certo? Não precisa ir muito longe, certo? Aqui no Brasil, os juízes do Superior Tribunal são assim. E isto também é uma mensagem para eles, certo? Que está dizendo que o juiz superior é Deus, certo? Deus é o juiz do cosmos inteiro, do universo inteiro, certo? Está acima de todo e qualquer juiz, certo? Suas decisões estão acima de toda e qualquer jurisprudência, certo? O seu fórum é o fórum do universo, do cosmos, certo? E é a Ele que um dia devemos, diante dEle, dobrar os nossos joelhos, certo? Queiramos ou não, um dia todo joelho terá que se dobrar perante o juiz de toda a terra. Então não adianta tanta arrogância. Não temia Deus. Ou seja, Deus existe, mas eu não temo. Eu sei que existe, sei que Ele é verdadeiro, mas eu não temo. Tampouco respeito os homens, porque eu estou acima dos homens. Estou acima da lei, certo? Estou acima da lei. São coisas que Deus não tolera. Nem o fora da lei, nem o acima da lei. Certo? E existem muitos fora da lei e muitos acima da lei. Que se acham acima da lei. E existem os fora da lei de fato. E paradoxalmente, o que se acham, que se diz acima da lei, é porque está fora da lei também. Porque acham que as leis não foram feitas, não foram aprovadas, sancionadas, decretadas também para eles, como cidadão, ok? A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento,
Abraão chamou a Deus de juiz de toda a terra, Gênesis 18, 25. O juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra, ok? Deus assume nossa causa, subtópico 3, o tópico 2. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, isto é perseverar, perseverante, porque duvida como a onda do mar, certo? Que bate de um lado para outro, certo? Quebra na praia e retorna para o mar. Não podemos duvidar, precisamos ser perseverantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Assim, ao mesmo tempo que ensina sobre a oração e perseverança, o mestre lembra um preceito da lei mostrando que Deus assume nossa causa, certo? Deuteronômio 10, 17 e 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Essa recompensa aí é suborno de pessoas, nem aceita recompensa, nem faz justiça, nem faz, porque faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deuteronômio capítulo 10, 17 e 18. É interessante. Não aceita recompensa, não aceita suborno. Muitos juízes podem aceitar suborno, muitas pessoas podem aceitar suborno, muitos políticos podem aceitar suborno, muitos governadores podem aceitar suborno, muitos líderes religiosos podem aceitar suborno. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita suborno, nem aceita recompensa, que é suborno, que é aquele presentinho, certo? Aquele presentinho com a intenção de obter algo mais adiante, mais na frente, certo? Aquele presentinho para que alguma decisão me seja favorável, aquele presentinho, né? Para falar assim, de um modo mais eufêmico, certo? Aquele presentinho que é para que a indicação da reunião, de qualquer reunião, certo? Para indicar algum cargo seja favorável a mim com relação aos melhores cargos, certo? Ou aos melhores salários, certo? Será que isto acontece em nosso meio? Acontece. Será que isso acontece em nosso mundo? Acontece. Acontece em todas as esferas da sociedade. E as esferas religiosas não estão livres, ok? Porque são feitas por seres humanos e os seres humanos são falhos. Mas a Bíblia declara: Deus não aceita recompensas, não aceita subornos, não faz acepção de pessoas, certo? Não faz acepção de pessoas, certo? Não é porque você é pobre que Deus não vai escolher para determinada função, para determinado cargo. Não é porque você não tem um carro, não tem uma casa boa, não tem uma fazenda, não tem um sítio, que Deus não vai te escolher, certo? Mas constantemente acontece isso nas mais diversas esferas da sociedade, da nossa sociedade, do nosso mundo, inclusive nas esferas religiosas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não aceita recompensas, suborno, aquele presentinho, certo? Aquele presentinho, certo? Não aceita recompensa, ok?
que faz Deus, quem faz justiça ao homem, viúvo, e aí chama atenção para as pessoas que eram mais desprezadas na sociedade, os órfãos, as crianças, certo? Que eram deixadas nas ruas, que perdiam seus pais, certo? E que eram levados como cativos, como escravos, que eram vendidos como escravos, principalmente crianças, as viúvas que ficavam desamparadas, e o estrangeiro que não era bem visto pelo cidadão de Israel, pois o hebreu, o judeu, achava-se superior aos demais, certo? E aqui nós vemos essa expressão, que para mim é uma expressão missionária de missões, Deus já colocando o estrangeiro, o não descendente da estirpe, da linhagem de Abraão, colocando aí no meio do povo dele, como pessoas também dignas da sua presença, do seu apoio, das suas leis, dos seus mandamentos, certo? E é contundente o texto, né? Porque justamente como quando chega no estrangeiro, que ele diz e ama o estrangeiro, isso aqui é um tapa na cara dos judeus, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste, todas as coisas vêm de Deus para a nossa existência e para a nossa subsistência, ok? O glória, louvado seja Deus, oh glória, nação brasileira, como diz o cabo da Ciola, ok? O glória fica de pé, Brasil, como diz o Valdemiro Santiago, certo? Cada um com seu refrão. Subtópico 3, o tópico 3, subtópico 1. Tópico 3, a perseverança da viúva e uma imagem para nós. Uma imagem para nós. Tópico 1, oração. 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 Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 é a referência que nós temos acá. Es la referencia que nosotros tenemos acá, la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência. Corramos com paciência. Mas não estou paciente comigo não. Seja mais ativo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Certo? A carreira. A carreira que nos está proposta, diz a palavra de Deus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a carreira foi proposta. O versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, certo? Nosso caminho é esse aqui, não é muito reto, não, é perigoso, tem vários perigos, certo? Então, corramos. Então, aqui é a raia. E nós estamos aqui correndo, olhando para Jesus. Jesus está aqui, na cruz, certo? Jesus está aqui, os ladrões estão aqui, certo? Olhando para Jesus, autor e consumador, glória, autor e consumador da fé, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguindo para o alvo, certo? Deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira
aqui. Essa é a carreira que nos está proposta, certo? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, nosso Pai. Aleluia. Ok? Louvado seja Deus, nosso Senhor. Por esse motivo não devemos desistir de perseverar na oração, na súplica, até que alcancemos o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Certo? Até que alcancemos o alvo. Até que alcancemos. Responda. O alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Minha memória está falhando. Irmãos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmão, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão diante de mim. Vamos correndo, esquecendo das coisas que estão atrás. Não olhe para trás, não olhe. De repente você está correndo. Mas houve um barulho lá atrás, você quer olhar, mas você não olha, você está correndo, olhando para o alvo. Então aí você olha para o alvo, que é Jesus, o alvo está lá, é Jesus. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que ficam atrás. Você já está aqui, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás de maneira nenhuma, certo? Isto é perseverança, avançando para as que estão diante de mim. E o céu está diante de mim, as glórias estão diante de mim. As coisas de Deus, as maravilhas de Deus estão diante de mim. Então eu não olho para trás, nem você vai olhar para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo então para o alvo, certo? Foco no alvo, que é Jesus. Ainda durante o seu ministério, Jesus exortava seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem. Marcos 13:33, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. Um vigia, um vigilante, é um profissional que deve ficar sempre atento, certo? A todo ruído, a todo barulho, ele está sempre atento. Ele está sempre de olho, certo? Mesmo ali na sua guarita, escondido, recluso, ou mesmo na torre de vigia, ele tem que estar sempre atento, certo? Porque a própria vida dele corre perigo, certo? Não é só o patrimônio da empresa, não, a vida dele corre perigo, ele pode ser surpreendido, certo? Então, vigiai e orai. Não adianta orar e não vigiar, certo? E o perigo está vendo atrás de você. Está vendo na sua retaguarda, na sua vanguarda, nos seus flancos, está vendo por cima, está vendo por baixo. E você tem que estar vigilante, sempre vigilante. E orante também, certo? Vamos botar essa palavra no dicionário. E orante, vigiando e orando. Seja vigilante e orante. Uma pessoa que ora. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre seu propósito, certo? Deus cumpre seu propósito.
No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus, que de acordo com esse evangelho é a oração. Ora, a oração é extremamente importante, certo? Nós devemos orar por toda situação, principalmente pela nossa situação, a situação política do nosso país, pela situação política do mundo, certo? Pois existe a tendência de socialização, do socialismo, certo? O comunismo dominar o mundo. Existe um plano maligno, certo? Para alcançar o comunismo, para o comunismo alcançar todas as nações, certo? Os países comunistas que estão na Ásia têm esse plano para a Ásia, os que estão na América para a América e assim por diante, até que finalmente se torne o mundo todo comunista, socialista, um sistema perverso, onde não existe espaço para Deus, onde não existe espaço para Cristo, onde não existe espaço para a Bíblia, para a Palavra de Deus, certo? Onde as mais tristes aberrações são proclamadas, são pregadas, certo? A degradação da família, da base primordial da sociedade, certo? A proclamação dessa infame ideologia de gênero, da supremacia do homossexualismo, do ensino, de sexo nas escolas infantis, da sexualização das crianças, certo? Ensinando que não existe menino, nem menina, nem homem, nem mulher, certo? E que pode ser o que quiser, ensinando sexo às crianças, ensinando o homossexualismo nas escolas desde muito cedo. Então isso é um plano maligno e nós devemos nos pôr de joelhos, devemos dizer, por esta causa me ponho de joelho. Onde o comunismo chegou, a destruição chegou, o mal chegou, certo? A liberdade, principalmente de adoração a Deus, é cerceada, é caçada, certo? E as pessoas que desobedecem são punidas com torturas, com prisões, com torturas, com trabalhos forçados, finalmente com a morte. Igrejas são destruídas, ok? Então, que este seja um motivo de oração para todos nós, em nome de Jesus. Então, orai sem cessar e vigiai. Às vezes estamos orando e nós estamos vigiando nisso, certo? Vigiar também é estar por dentro das questões políticas do mundo, certo? Dos planos malignos, certo? Que estão querendo implantar na América e no mundo, na América do Sul, na América Central e no mundo, ok? Então devemos vigiar, isto é vigiar. Vigiar é prestar atenção nos acontecimentos, certo? Nas leis que estão sendo aprovadas ou que estão sendo propostas para serem aprovadas, ok? Estar por dentro dos acontecimentos do mundo, isto é vigiar. E aí você entende que são leis malignas, que são proposições malignas contrárias à palavra de Deus, e aí se põe de joelho e ora de uma maneira até mais racional, certo? Isto é vigiar. Existem muitos crentes, muitos irmãos que estão alheios aos acontecimentos mundiais. E quando nós nos atentamos a isso, vigiando neste sentido, nós também entendemos que certas coisas são cumprimento da palavra de Deus e que Cristo está às portas, e então é momento
de nos prepararmos mais e mais, porque o rei logo virá, o justo juiz logo virá para dar um basta em toda esta situação, certo? Mas será que não devemos orar para reverter o quadro? Devemos, a própria palavra diz: orai pela paz da vossa cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Quando é que você vai entender isso? Hein? Quando é? Vamos lá. Jesus foi um homem de oração. Se Jesus orou, por que nós não devemos orar? E por ser um homem de oração, ele exortou seus discípulos a fazer o mesmo. Paulo foi um homem de oração, Pedro, os apóstolos em si, os discípulos de Cristo, os discípulos primeiros originais e, subsequentemente, foram pessoas de oração, porque nós devemos ser diferentes. Devemos agir de maneira diferente, de maneira contrária. Certo? Perseverança, subtópico 2, tópico 3. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação, a oração persistente está estreitamente ligada à expectativa de volta do Senhor. Certo? Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará, enquanto o tempo de espera, um meio para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das obras de Deus. Ok? Para resumir, como esse vídeo está ficando muito longo, subtópico 2 e tópico 3, perseverança, certo? Que é um dos temas da parábola, perseverança, persistência, certo? Perseverança, persistência. O sábio Confúcio disse certa vez que um homem que não é persistente não dá um médico nem um xamã, certo? Não dá nem um médico nem um curandeiro, certo? Eu fiz essa brincadeira aí. Não dá um homem que não é perseverante, não dá nem um médico, nem tampouco um curandeiro. É preciso ser perseverante até o fim. Muitas vezes nós começamos algo e não terminamos. Iniciamos e não findamos, não epilogamos, certo? Começamos com uma fúria e depois desistimos. É o que sempre acontece, né? No dia 31 de dezembro, essa passagem para o dia 1º, começamos a fazer promessas e mais promessas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser melhor, certo? Eu vou pregar mais, eu vou evangelizar, vou distribuir não sei quantos mil folhetos, eu vou sair toda semana para evangelizar em determinado dia da semana, certo? Eu vou iniciar um grupo de oração, eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou consagrar mais, vou ler a Bíblia toda, certo? Quando chega de março em diante, esfriou, acabou o gás. Acabou o gás. E aí você não injeta mais gás, porque é preciso querer, é preciso ter vontade, força de vontade, certo? A persistência é isso. Quando nós estamos, certo, fortes, nós estamos no caminho, estamos na estrada, estamos sendo perseverantes. Quando a força vai acabando, nós continuamos. Quando a gente cai, nós continuamos. Então, nós corremos, quando dá para correr, estamos no mesmo alvo, no mesmo objetivo, mas aí vamos andando, certo? Se não der mais para andar e você cair, você vai se arrastando. Isso é perseverança. Até que você adquira novas forças novamente, suas forças sejam renovadas como a da águia. Que nós somos seres humanos, certo? Somos sujeitos a falências, a fracasso. Às vezes o fracasso é um benefício em nossa vida, basta apenas a gente saber, certo? Como gerenciar, ok?
Nem sempre o fracasso é o fim, mas o fracasso pode ser o começo, certo? O fracasso talvez pode indicar que você estava no caminho certo, e aí você inicia um novo projeto e aí tudo dá certo, começa a dar certo, certo? E aí você entende que aquele caminho pelo qual você ia não era o caminho pretendido por Deus, certo? Ou como se diz propriamente, não era a sua praia, a sua onda, e que agora você está no caminho certo. Basta você ter um alvo e sempre prosseguir para esse alvo. E no que se refere à oração, jamais desistir, certo? Sermos perseverantes. Nós precisamos de homens e mulheres de oração mais do que nunca na igreja de Deus nesses últimos dias, nesses últimos tempos, certo? Porque os tempos são delicados, são perigosos, e a oração do justo pode muito em seu efeito, em seus efeitos, diz a palavra de Deus, e não devemos ser como a onda do mar, certo? Que é jogada de um lado para outro, bate nas rochas, nas pedras, certo? Atinge a praia e depois retorna para o mar novamente, certo? Começa numa fúria, certo? Começa numa fúria tremenda, mas retorna calmamente ao mar, certo? São palavras sábias da Bíblia que muitas vezes nós, quando lemos de maneira apressada, não conseguimos captar o teor, a essência da palavra de Deus, certo? E por fim, fé. Da mesma forma, exortado a perseverar na fé. A parábola conclui com a pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé? Você tem fé? Você é uma pessoa de fé. Você crê em Deus, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, certo? Você tem fé que tudo vai dar certo em nome de Jesus? Não vamos entrar nessa questão, nessas diferenças a respeito de fé, certo? Porque fé pode ser um dom, um dom do Espírito, pode ser uma crença, certo? Que mesmo pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, não são religiosas têm. Por exemplo, eu preciso ter fé para entrar no navio, para cruzar o oceano, certo? Eu preciso ter fé. Ou seja, você ter a firme convicção de que vai chegar ao seu destino, que não vai haver problema, que o navio não vai afundar, certo? Para tomar um avião, para atravessar esse espaço e chegar a outro continente, eu preciso ter fé também para crer que esse avião não vai cair. Está entendendo? Esta é a fé comum do homem. Mas existe essa fé também que é o Evangelho em si, certo? Aquilo que nós chamamos de religião, ou seja, a nossa fé cristã, está entendendo? Nesse caso aqui, a fé cristã. Então, você crê em tudo aquilo que está dito nas Escrituras, que foi falado nas Escrituras judaicas e cristãs, certo? Que fala a respeito de Deus único e verdadeiro, que fala a respeito desse Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Você é uma pessoa de fé, tem esta fé, crê realmente em Cristo, ok? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Você é uma pessoa desanimada, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que não crê em nada. É preciso crer no Deus todo, eterno e poderoso. É preciso crer em seu Filho, Jesus Cristo, ok? A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona-se o Filho irá encontrar uma fé persistente. Muitos desistem da fé, certo? Muitos desistem da fé. Ok? Aqueles que não é pelos seus negou a fé. E é pior,
do que os incrédulos. Negou a fé. Que fé? O que a nossa fé diz? Que devemos ajudar os próximos, que devemos ser fiéis a Cristo, a sua palavra, certo? Devemos cuidar dos órfãos, das viúvas e assim por diante. Então devemos ser pessoas de fé, e desta fé pregada por Cristo. Esta fé é aquela que em meio à dificuldade, às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar, certo? Devemos estar dispostos a manter a nossa fé até o fim, certo? Então, nesse sentido, a fé é o sinônimo tudo aquilo que cremos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, certo? Das palavras do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É por isso que muitas vezes se diz que fulano de tal morreu, mas não negou a fé, certo? Não negou a fé, não negou que era servo de Cristo, não negou que cria em Deus. Precisamos de homens de fé desta maneira, ok? A fim de preservarmos esse tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. É óbvio que sem oração, consagração a Deus, persistência, nenhum cristão vai sobreviver. É o que eu venho falando sempre. Nós não vamos sobreviver a anos turbulentos, a dias turbulentos, se não estivermos preparados, se não formos pessoas de oração. Porque oração, uma pessoa de oração pressupõe uma pessoa de comunhão com Deus, certo? Muita gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas não ora, não tem seu momento de oração, comunhão, consagração com Deus. Infelizmente, é verdade, certo? É preciso desfrutar esse momento íntimo com Deus, esse momento de comunhão e de consagração com Deus, ok? Então esta é a nossa conclusão, certo? Temos aqui mais algo na conclusão aqui do nosso comentarista. A viúva que com sua insistência constrange o juiz à intervenção é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante, certo? Então vamos ficar somente com isso e aprender com essa viúva em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que sejamos persistentes, que sejamos confiantes em Deus, que busquemos o verdadeiro juiz, aquele que pode resolver nossas causas, certo? Entendeu? Não há outro em outra religião, certo? Outros deuses, outras divindades, somente há um que pode resolver, e esse é o juiz de toda a terra. E que sejamos pessoas de oração e que sejamos persistentes, aprendamos com esta viúva, certo? Com certeza um tapa na cara dos judeus, certo? Mesmo que com carinho, certo? Porque usar o exemplo de uma mulher, certo? É praticamente uma ofensa para as pessoas do mundo antigo e para os judeus também em particular, ok? Muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe grandemente e poderosamente, e estamos aí, e o Senhor te abençoe grandemente e poderosamente. A mim também, a todos nós, muito obrigado, ok?